E aí, gente, mais um vídeo. E eu queria começar esse vídeo falando o seguinte: nem todo ciclo, nem todo capítulo da história é para você ter sucesso. Às vezes é só para você ter aprendizado. Dito isso, hoje eu vou contar para vocês uma das experiências que marcou a minha vida. Um dos ciclos, assim, uma das fases, uma das eras que foi muito marcante, muito importante para quem eu sou hoje. Que foi a minha experiência como QSN. Isso é um grupo vocal que eu fiz parte lá em 2016, de 2016 até o iníciozinho de 2020, onde, na verdade, nós não éramos músicos, nós não éramos profissionais da música. Nós éramos, na verdade, um grupo de trabalho de escola que decidiu simplesmente, deu a louca um belo dia e decidiu arriscar na música, sem saber cantar, sem saber tocar, sem saber o básico de teoria musical. Mas essa é uma história que tem muitos erros, mas que me trouxe muitos aprendizados. Eu queria compartilhar um pouquinho hoje dela com vocês. Estes são os meus 13 anos, e aqui foi onde tudo começou. Eu tinha acabado de trocar de colégio, eu tinha reencontrado uma amiga com quem eu tinha estudado anos atrás, a Monique. A Monique já tinha um grupinho dela, que era formado por ela, pela Layara e pelo Cauã. Eu logo me juntei ao grupo, o grupo virou um quarteto, que alguns poucos dias depois virou um quinteto, porque chegou a Stephanie para somar com a gente. E tudo que envolvia grupo, a gente estava junto. E quando não podia fazer em grupo, a gente se dividia entre a gente, seja em dupla, seja em trio, para fazermos ali entre a gente também. Quase toda semana a gente estava na casa de um dos membros da equipe. E aí a gente começou a se conhecer mais. E descobrimos que tinha um que queria aprender a tocar teclado, outro que queria aprender a tocar violão, outro que queria aprender a dançar, outro que queria aprender a cantar. E tudo girava ao redor de música. Eu já estava naquela vibe de escutar muito Rouge, escutar muito Spice Girls, escutar muito Voice, escutar muitos grupos vocais, muitos grupos musicais. Então eu cheguei e propus na mesa: que tal nós montarmos um grupo musical, que tal nós montarmos um grupo vocal? A galera arregalou os olhos, falou: meu Deus do céu, que ideia louca! Mas acredite, alguns dias depois a ideia foi aceita. E aí é que veio o maior questionamento: qual vai ser o segmento do grupo? Porque tinha gente que cantava MPB, tinha gente que gostava mais de rock, tinha gente que gostava de gospel, tinha gente que não gostava de nenhum desses, preferia um rock. No final entramos em consenso e ficou gospel. Após as reformulações, em 2017 nós decidimos nos juntar e produzir o nosso primeiro EP, intitulado Rumo à Vitória. Nós não tínhamos financeiro suficiente para conseguir terceirizar a produção, então nós mesmos decidimos meter a cara e fazer. E eu adianto para vocês, gente, que não ficou bom. Primeiro que a gente não tinha o básico ali de entendimento sobre música, a gente não sabia o que a gente estava fazendo exatamente. O EP ficou muito desafinado, tem muitos erros de produção. E ele estava disponível na Deezer, ele estava disponível no Spotify, ele estava disponível em todas as plataformas digitais, e a gente estava divulgando o material nas nossas redes sociais ainda assim. Bem, foi uma aventura. Mas nós não paramos por aí. Apesar de lançarmos o primeiro EP com erros, nós ouvimos algumas críticas logo no primeiro EP e continuamos. Lançamos o segundo EP alguns meses depois, intitulado Amor de Cristo, também com erros de produção, erros de afinação, e não paramos por aí. Alguns meses depois, isso já em 2018, nós lançamos um terceiro EP, intitulado Geração Eleita,
que também, na mesma formação, vinha com vários erros de produção e vários erros de afinação. Mas você acha que a gente parou por aí? Não. Só que agora a gente passou por uma outra mudança na equipe. O Cauã decidiu, se desligar, se desvincular do grupo para poder se dedicar a outros projetos de vida. E aí entrou a Larissa no final de 2018. E aí, quando a Larissa entrou no grupo, ali no finalzinho de 2018, nós começamos a ter mais, como é que eu posso dizer? A nossa música começou a melhorar, entende? Apesar que nós lançamos o primeiro EP com a Larissa, primeiro EP 100% inédito, que foi o Jouê, porque antes do Jouê nós tivemos 2 ensaios, um ensaio remix e um outro ensaio que era um acústico. Mas os dois, na verdade, traziam regravações aí de música que a gente já tinha lançado. Então, o primeiro mesmo com a Larissa, 100% inédito, foi o Jouê. E aí, no Jouê, eram compostos por 3 músicas, o EP Jouê era composto por 3 músicas, que era Sou Teu Deus, Jouê e... Aqui eu não vou te esperar, seja o tempo que for, de meus anéis pra te dar o meu amor. Agora eu não tô me lembrando a letra, não tô me lembrando o nome da música. Mas tinha essa, eram 3 músicas. Saiu bom, aquela coisa toda, bem produzido? Não, gente, ainda tinham falhas, ainda tinha alguns errinhos ali, algumas coisinhas que precisavam serem revistas, mas estava já muito melhor do que os lançamentos anteriores, os EPs anteriores que a gente já tinha lançado. E aí, junto com o Jouê, a gente começou a intensificar ali as apresentações. Nós começamos a ter apresentações entre 2018 para 2019, que foi o último ano em atividade exatamente do grupo. E a gente começou a perceber que o nosso som estava melhorando. A gente estava começando a arriscar até em harmonias, onde a Larissa fazia a voz base, o Samuel fazia a linha grave, de uma forma bem simples, e eu fazia a linha aguda. E em mais ou menos do meio do ano de 2019 para o final, a gente começou a focar em, agora que a gente começou a entrar na linha do bom, vamos pegar as melhores músicas, vamos selecionar ali as melhores letras, que nós já lançamos, vamos regravar oficialmente, como um trabalho profissional, e vamos gravar também inéditas. E foi quando começou ali um movimento de cada um começar a ter outros objetivos de vida, cada um começar a querer seguir por outros caminhos, essas coisas. Eu diria que a gota d'água mesmo foi o fato de que em breve me mudaria de Salvador para o interior da Bahia, ia morar numa outra cidade. Então isso acho que foi o ápice mesmo que fechou ali a decisão de não vamos continuar com o grupo. Mas antes do grupo encerrar, a gente ia regravar algumas músicas, era o nosso plano, regravar algumas letras que a gente gostava bastante, que a gente já estava cantando nas igrejas, festivais, e iríamos também inserir algumas novas músicas para a gente ter um repertório bem firmado e conseguir agora, de 2019 para frente, ter um trabalho mais profissional, o que não aconteceu. Nós chegamos a começar a gravar algumas músicas, mas o trabalho não foi concluído. E o que a gente mais reflete até hoje é que foi o melhor momento do grupo, quando o grupo estava perto de acabar. E então ali no final de 2019 para iniciozinho de 2020, nós comunicamos o encerramento do grupo. Confesso para vocês que eu fiquei sentido na época, fiquei, gente. Fiquei, porque eram 4 anos, Foram 4 anos de uma fase da minha vida, uma era da minha vida. Não só eu, como também os outros membros do grupo, mas nós entendemos que naquele momento era a melhor decisão, era o melhor caminho que a gente iria seguir. Tinham as brigas? Tinham as desavenças? Tinham também, tinha às vezes eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero fazer aquilo outro. Tinha, mas apesar de tudo a gente construiu uma amizade que foi muito rica. Tanto que até hoje a gente se fala, até hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente resenha, fala sobre a época. Chegamos até a conversar algumas vezes em continuar a gravação das músicas, em gravar outras músicas. Mas nós entendemos que o ciclo que tinha durado todos aqueles anos, ele tinha encerrado.
porque cada um seguiu um caminho, né? A Larissa foi morar em outro estado, o Samuel decidiu por uma outra carreira, eu estou numa outra carreira. E o QSIMS, na verdade, foi uma oportunidade de desenvolver habilidades que eu não tinha experiência, como trabalho em equipe, gestão de pessoas, entender mais sobre liderança, sendo que eu não era líder do grupo. E tudo isso, de certa forma, me aproximou, né, me fez conhecer sobre RH também. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por esse ciclo, né? Tenho uma gratidão muito grande por esse capítulo da minha vida, por esse capítulo da minha história, que apesar, gente, de que eu acho que eu não repetiria o que eu já fiz, não, tá? Eu não repetiria com os erros. Dessa vez, se eu tivesse a experiência, a oportunidade de fazer novamente, faria muito melhor, porque hoje a gente já tem um entendimento de que estava errado, de que não estava bom, mas na época era o melhor que a gente sabia, era o melhor que a gente podia fazer no momento, mas que me gerou muita gratidão, né, por esse ciclo, por essa oportunidade. Quis compartilhar isso com vocês, toda essa minha experiência. Mandar também um beijo, né, um abraço para Samuel, para Larissa, para os outros ex-membros também, todos os ex-integrantes da equipe. E é isso, gente. Esse foi um dos cases da minha vida, uma das histórias da minha vida, que não me trouxe aquele sucesso, né, na música, mas que me ajudou a desenvolver outras habilidades, que me ajudou a me conhecer também. Foi um processo de autoconhecimento também muito bacana e que eu guardo aí com muito carinho, né, no meu coração. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.